Seja bem-vindo ao podcast 2,5. Hoje a gente recebe aqui um grande nome aqui de Brasília que vem ajudar a gente a desvendar essa jornada ISG, né? Passar um pouquinho pela... A gente conhece muito ele, tanto pela carreira acadêmica, tanto também pelo grande case que ele tem lá na carreira executiva no CEIB, né? Hoje eu recebo aqui Gabriel Cardoso. Seja bem-vindo para esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre essa jornada ISG. E, Gabriel, queria perguntar para você primeiro, começa contando um pouquinho dessa jornada, né? Todo mundo te conhece pela vida universitária, todo mundo te conhece por essa carreira executiva no CEIB, mas você lá atrás que já foi motorista, já foi pró-reitor, já fez um pouco de tudo na vida. Conta um pouquinho como foi essa carreira. Em primeiro lugar, obrigado, Zago, por convidar para a gente bater esse papo. É sempre bom falar da gente, né? Normalmente as pessoas não gostam muito de ouvir as nossas histórias e quando a gente tem espaço para falar um pouco sobre a gente, sobre a nossa história e de uma certa forma levar uma certa inspiração para pessoas que talvez caminharam um pouco menos do que nós, isso é muito gratificante, eu gosto muito disso. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por esse espaço. Eu costumo falar que eu tenho 4 encarnações profissionais, né? Por que eu falo encarnação? Eu falo muito nessa lógica de personalidades diferentes, desafios diferentes, situações muito diferentes, né? Então, minha história profissional começou lá atrás, como motorista. Eu era motorista de uma parlamentar aqui na Câmara Federal, ela até depois virou governadora do Rio Grande do Sul, e foram 4 anos ali trabalhando na Câmara, na época que eu fazia minha graduação. E aí eu trabalhava para pagar a faculdade, eu trabalhava de dia, estudava à noite, e enfim, essa foi a minha primeira encarnação. Só que aí, durante esse processo, Zago, eu conheci um professor fantástico, né? Tem alguns professores que marcam muito a gente. Professor Enio, professor de empreendedorismo, inclusive está no Sebrae agora. Mas quando você estava cursando de universidade, não? Quando eu estava cursando a universidade. Ele foi meu professor, né? Que curso que era? Era administração. Sou formado em administração, esqueci de falar. E aí era uma disciplina chamada empreendedorismo. Eu não tinha noção do que era empreendedorismo e tal. E, cara, esse professor marcou minha vida, assim. Foi um cara que... ele simplesmente chegou para mim e falou assim: olha, existem muitas opções, muitos caminhos de carreira, mas existe uma que é você ter o seu próprio negócio. E para mim aquilo era muito inconcebível, porque eu vim de uma família assim, de classe média, a minha mãe secretária, o meu pai médico, pessoas que sempre trabalharam para alguém, e para mim isso foi algo um pouco estranho. Eu falei, como assim eu posso ser dono da minha carreira? E sonhava ser o que nessa época? Piloto de avião. Muito... Piloto de avião. Fiz administração porque era muito caro fazer o curso de piloto de avião, então os meus planos eram me formar em administração, conseguir um emprego, juntar dinheiro para ser piloto de avião. Eu tinha esse sonho. Cara, não deu certo, né? Você viu que não deu certo. Deu certo mais ou menos, né? Muitas das vezes a gente sonha com essa carreira linear, né? A gente tem um sonho lá em cima, mas a vida vai sendo criada aos poucos, né? Então, normalmente, quando a gente está nesse comecinho de carreira ali, que tem que decidir a universidade, né? Por onde começar, né? Então, tem muita gente que escuta a gente aqui que está nessa fase, né? Sonho em ter uma coisa ainda, mas é aquela decisão difícil, né? Qual vestibular que eu faço? Qual vestibular que eu faço? Por onde eu começo, né? Qual que é esse primeiro passo, né? Na vida, né? Inclusive, se eu tenho uma filha, né? Mas se minha filha tivesse nessa fase, nesse período de vida, eu não recomendaria ela ir direto para a universidade. Eu recomendaria ela fazer, ou empreender, ou viajar, mas ir direto para a universidade eu acho muito cedo. O que eu vou fazer, né? Bom, e aí conheci o Enio, cara, fantástico, professor fantástico, me fez ler, eu lembro até hoje um livro que ele passava para os alunos, era um livro de quase 1000 páginas que falava Administração de Pequenas Empresas, era um livro traduzido e tal, me fez estudar aquele livro todo. Eu falei, cara, esse negócio é legal. E aí eu fui e criei uma empresa na época com um sócio, que era uma empresa que vendia abadá, cara, abadá de micareta, né? Na época a internet era mato, o nome do site era Folha à Vista, quem mora aqui há muitos anos em Brasília provavelmente comprou abadá de micareta por esse site. Muito bom. E aí, eu tô passando para a segunda encarnação, né? Nessa história de... Aqui não tinha nem formado ainda, né? Não tinha me formado. Tranquei a faculdade, inclusive para conseguir gerenciar tudo. Larguei o meu emprego na Câmara e continuei a vender os abadá. Só que essa questão de vender abadá e tal começou a criar uma rede de relacionamento muito forte com as próprias bandas de Salvador, porque a gente estava nas micaretas, né? Legal. Então, era vendendo, e muitas vezes as vendas a gente ganhava não em dinheiro, a gente ganhava em comissão, então a gente depois tinha que revender e acabava vindo para as micaretas. Trabalhar não só de Brasília, era Salvador, Brasil todo. Cara, Brasil todo. Esse era a entrega de valor desse negócio, porque era muito difícil a pessoa comprar abadá naquela época, né? A gente tá falando ali de final dos anos 90, início dos anos 2000,
Então, tipo, se o cara queria ir para, sei lá, para Fortal, para Carnaberaba, era uma operação, não tinha nem celular, o cara tinha que ligar no fixo, no horário comercial, aí, putz, era uma confusão. E, basicamente, o que a gente fazia? A gente tinha um formulário, a pessoa preenchia as informações, os blocos mandavam para a gente um boleto, né? O boleto não, um carnê, a gente preparava com as informações do cliente, depois fazia uma troca do pagamento do cliente com, com esse boleto, esse carnê. Aí o cliente, depois que pagava a primeira parcela, dava baixa no bloco, ele recebia o boleto para pagar as outras Fazer parcelas. intermediação ali. Cara, era uma intermediação moda antiga. Muito bom. Você já admirava a sua carreira, agora que botou um carnaval no meio, ficou melhor ainda, sabe? Cara, Tá aí uma paixão que eu tenho, que é o carnaval. Cara, bom demais. Curti muito, assim. Tem muita gente... Por isso que eu falo desse lance de encarnação. Tem muita gente que me conhece dessa época e depois me viu na academia, né? Que já é minha terceira encarnação. Já eu chego e falo assim, putz, como é que o cara foi parar aí? Foi virar professor, virar pró-reitor. Virar professor e tal. Onde que liga, né? Esse ponto na história, né? Cara, aí foi fantástico. Aí, com essa ligação com as bandas, a gente começou a fazer evento em Brasília. Então, a gente fez grandes eventos em Brasília na época. Cara, evento grande, show mesmo de música baiana. A gente era coordenador de bloco na Micarecandango. Primeira vez que a Cláudia Leite veio para Brasília, né? Na época do Babado Novo, a gente era coordenador do Bloco UAU lá e tal. Então, tem uma história aí também, né? Uma história bacana. Fiz alguns bons amigos nessa época e, principalmente, aprendi muito. Aprendi muito sobre pessoas, sobre resiliência, sobre confiança, sobre gerenciamento, sobre riscos. Enfim, fiz uma universidade skin the game, né? Muito bom. Real life ali. Cara, só que aí em 2007, a minha avó, cara, que tipo era... Meus pais me tiveram muito cedo, né? Com 19 anos e tal. Então, meu pai foi logo para a universidade. Meio que minha mãe, que aos trancos e barrancos, foi cuidando de mim, assim. Minha mãe sempre com orçamento muito apertado. A vida toda foi secretária. E aí, minha avó teve um papel emocional muito grande na minha família. Tanto minha avó quanto meu avô, o marido dela, vó e vô paternos. Cara, e aí minha avó, ela teve um problema, teve uma queda, minha avó já era muito velhinha e tal, e foi pra UTI. Nesse período de UTI, isso foi 2007. Aí eu, cara, fiquei ali cuidando dela, os filhos moravam todos longe, meu avô velhinho e tal, fiquei ajudando todo dia indo pra UTI, cuidando. E aquilo, Zago, pra mim foi tipo um momento de eu olhar minha vida de fora. Eu olhei minha vida, cara, e tinha muita coisa que estava confusa, né? Trabalhar com evento é muito difícil, assim. Eu costumo falar que não é. Os colegas que trabalham na área de evento provavelmente vão confirmar isso que eu falo. Não é fisicamente saudável, emocionalmente saudável, espiritualmente saudável. Enfim, tem alguns elementos ali... Tem vários riscos envolvidos, né? Muito risco. São muitas variáveis para você controlar, variáveis... Muitas delas não controláveis. Então, é um negócio de altíssimo risco. É quase que uma aposta. E por isso que vicia. Você vê muito produtor de evento que está perdendo dinheiro e o cara está lá no negócio. Quando na bolada ele ganha, ele fala, então eu vou continuar. Ele vai continuar, porque é quase que a lógica do jogo, né? Tanto que alguns dos colegas que trabalhavam na área de eventos trabalham até hoje. Alguns com dificuldade financeira, outros foram para outros ramos dentro da área de eventos, começaram a ser fornecedor, outros até intermediários. E os produtores, assim, os que ficaram mesmo, foram os bons produtores, os muito sérios, os muito planejados, os muito estruturados. Alguns ficaram dessa época. E os que estão hoje, naquela época, estavam curtindo os meus eventos. E alguns eram até comissários dos nossos eventos, né? Não vou citar nomes aqui, mas alguns eu vejo hoje fazendo grandes eventos na capital. E eu lembro da época que eles estavam lá no nosso escritório pegando 10 ingressos para ganhar um, assim, né? E nessa época já pensava em social, sustentabilidade... Ou não tinha entrado ainda, não? Essa é uma ótima pergunta. Durante esse processo de organização de evento, a gente começou a fazer outros tipos de evento que não só música baiana. Começou com música baiana, com micareta por causa da história do Folia Vista. E a gente começou a fazer outros, né? Enfim, aquela história. Você tá ali no meio, vira um negócio, você entende mais ou menos, né? Começamos a fazer outros. E a gente começou a fazer algumas festas de música eletrônica que eram feitas na natureza. E a cultura da festa eletrônica é uma cultura muito social e ambientalmente responsável. E isso me marcou muito, né? Me marcou muito. As pessoas que... os clientes dessas festas, as pessoas que eram donas das grandes marcas, elas me ensinaram como olhar para isso. Porque até então, qual era a minha escola? Era uma escola assistencial do meu avô. O meu avô, ele me ensinou durante a vida toda a importância de doar, a importância da caridade. Também a minha mãe, muito católica,
sempre teve essa influência, né? Caridade, a gente ajudar, mas nunca houve uma lógica estruturada no negócio. E foi ali que você começou a ver, então, que existia uma demanda do cliente, o cliente se importando com isso. Exatamente. Porque até então, Zago, para mim era uma coisa separada. Assim, na vida privada eu faço caridade e na minha vida profissional eu trabalho e ganho muito dinheiro e ali eu separo uma parte para... Então era sempre assim, né? Ado, cada um no seu quadrado. Mas e hoje, que passaram muitos anos, daqui a pouco a gente volta para a história, mas você acha que é possível desassociar essas duas coisas? Que você falou da minha vida privada Não, e do... não existe isso. Isso é uma coisa que a nossa cabeça cria. A nossa vida é uma só, né? As diversas dimensões, nessa minha interpretação, elas se cruzam. Então, não existe vida profissional, vida pessoal, vida privada. Cara, senão você não é uma pessoa íntegra até, né? Isso eu gosto de falar muito, que se você tem desassociado a sua vida profissional, da sua família, do seu dia a dia, né, e até das atividades sociais que você faz, os projetos que você apoia, a chance de nada dar certo é altíssima, né? Porque, na verdade, se você sai de casa e sua esposa, seus filhos não compraram o seu sonho, né? Não estão comprando aquilo, não estão sonhando com você, né? Na verdade, você tem gente jogando contra, né? Na verdade, não pode ser assim. Na verdade, você tem que estar sonhando o sonho de todo mundo junto, né? Assim, então, seja no social, seja no trabalho, seja todo dia, né? Assim, passa por ser uma coisa só, né? E quando você descobre como fazer essa integração, aí a coisa começa até a andar num ritmo diferente, né? Na cadência diferente. Mas volta lá pro evento, vai. Saiu da Micaré, passamos para... Estamos nas festas de música eletrônica, eram feitas em open air, né, que a gente falava. Então, um cuidado muito grande com a natureza, com a produção de resíduo. Muitas vezes a gente fazia a reciclagem, já a separação e encaminhava para reciclagem durante o próprio evento. Muitas cooperativas a gente traziam para fazer esse trabalho dentro. Então, a gente trazia esse processo, né, a gente cuidava da cadeia de suprimento já lá dentro do evento. E, bom... instalei esse chipzinho na minha cabeça e aí começou a virar hábito, né? Nossos eventos passaram a ter... lógico que para os padrões da época, a gente está falando ali... O meu último evento foi em 2007, então é lógico que hoje existe uma sofisticação e uma inteligência muito maior em torno da sustentabilidade, mas para os padrões da época, a gente fazia... Já existe a necessidade de fazer. Exatamente. Eu lembro que na época tinha evento que não tinha nem lixeira, né? As pessoas jogavam lixo no chão. E aí as pessoas avaliavam o evento. Falavam, esse evento não tinha lixeira, esse evento tinha lixeira. E o nosso evento fazia o tratamento do resíduo dentro ali do evento, sabe? Então, era uma coisa já muito além do modelo mental majoritário. Bom, mas aí, voltando à história, minha avó estava lá na UTI, eu olhei minha vida de fora, cara, e estava muito difícil, altos e baixos, relações muito difíceis, cara, às vezes o evento, assim, o ambiente do evento, às vezes é um ambiente, pode não ser um ambiente tão saudável, enfim, N coisas assim aconteceram na época que eu olhei para minha vida e falei, cara, não, tô fora. E aí eu cheguei para os meus sócios, né, na época, e falei, eu tinha 2 sócios, falei, galera, tô saindo fora, tô pulando fora aí do barco. E a gente já tinha... Sociedade sempre tem algumas questões, é difícil. Eles já tinham uma coisa, eles falaram, não, então não vamos continuar. E aí a gente desfez realmente. Ninguém continuou, ninguém pegou, cada um seguiu um lado. Seguiu para um lado e terminou a empresa. Terminou a empresa, Pro 4 Produções. Quem curtiu o evento ali na época entre 99 e 2007, certamente foi num evento da Pro 4 em Brasília. A gente fez muitos eventos aí na cidade. Essa avaliação também já tive essa experiência com sócios, né? Com abrir negócio, já tive vários negócios. E isso é uma coisa que a gente tem, acho que, muito na cultura do brasileiro, né? A gente acaba pensando muito que fechar um negócio é sinal de insucesso, né? Ou é sinal de final de carreira, né? E eu acho que falta maturidade nossa de encarar isso como ciclos mesmo, né? Assim, que a gente fez, cumpriu a missão, teve um sucesso e vira uma página e agora para escrever uma nova página, né? Assim, usando o aprendizado que a gente teve, né? Mas a gente, como brasileiro, ainda tem... O brasileiro, como geral, ainda tem essa cultura ainda, né? De que se o negócio fechou ou coisa, não é porque quebrou, faliu ou não teve interesse. Mas a vida, né? Para quem está começando a carreira, é muito interessante ter essa visão de que a vida são fases mesmo, né? E você tem que ir passando de fase em fase, né? E tudo bem, né? Assim, né? E tudo bem, não. Essa é a graça mesmo, né? Às vezes você tem que deixar um degrauzinho para passar para um maior, né? E aí? Saiu do evento, fez o quê? Foi para onde? Exatamente. Aí, Zago, eu não sabia para onde eu ia. As pessoas perguntavam, tá, mas o que você vai fazer? Você está saindo, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Minha avó faleceu, né? Aí eu comecei também a dar um apoio mal pro meu avô. Falei, não sei, cara. E aí isso é uma outra coisa que eu aprendi na vida, assim, que eu gosto de... Sempre falo, assim, para as pessoas. Às vezes a gente não precisa saber o que vai fazer. Só o fato da gente saber o que não quer fazer, cara, já é algo, assim, fundamental. Então eu sabia, eu não quero mais fazer evento, trabalhar com eventos. Mas eu tinha ali um know-how, tinha uma competência. E aí, na época, a gente estava ali em 2007, estava chegando Copa do Mundo no Brasil, Olimpíadas no Brasil. Então, tinha
um zeitgeist assim, de eventos no Brasil muito fortes, falava muito sobre gestão de eventos, e aí eu comecei o quê? A vender cursos para eventos, para ministério, para Sebrae, para tribunais, gestão de eventos, E aí segurança. começou a entrar na área de educação. Comecei a entrar na área de educação. Foi aí que eu fui pulando para minha terceira encarnação profissional, ou terceira persona profissional, né? Cara, e vendendo e tal, e tava funcionando, evento corporativo, o dinheirinho entrava certinho, não tinha tanto risco, tinha uns produtos Não tinha aquela loucura de milhares de pessoas. milhares de pessoas. Isso é engraçado, né? Esse lance de experiência, que uma vez eu passei por uma entrevista, Osar, e aí a entrevistadora me perguntou assim, falou assim, Gabriel, mas o que te leva a crer que você é capaz de gerenciar isso aqui? Aí eu pensei um pouco assim, cara, eu falei, putz, pergunta difícil, né? Porque ou vou parecer prepotente, mas também eu tenho que garantir uma segurança de que eu sou capaz. Aí eu lembrei, eu falei, olha, quem é capaz de gerenciar um caminhão tocando música 6 horas, com 3.000 pessoas bebendo ao mesmo tempo, gerencia qualquer coisa. Aí ela, realmente, aí terminou a entrevista. Tem muito risco e muita crise acontecendo o tempo todo. O tempo todo, cara, para você planejar, enfim. E aí, ocorreu isso e eu recebi uma ligação, então, do segundo professor que me marcou muito na graduação, que foi o professor Jorge Araújo, né? O primeiro foi o Enio, que está no Sebrae, o Jorge Araújo está hoje no Rio de Janeiro. E o Jorge Araújo, ele foi meu orientador na monografia. Ele era um professor muito rigoroso, ele era aquele professor, ou você ama ou você odeia. É um professor que, nos moldes de hoje, provavelmente ele não passaria muito tempo dentro de uma instituição, porque ele realmente tinha um modelo que, para os moldes educacionais de hoje, não seria muito bem visto. Mas ele cobrava muito. E nunca ninguém tinha tirado um 10 com ele, né? Nunca. Mas até você que é da área de educação, né? Você que já foi dos bastidores profundos, né? Isso é bom ou isso é ruim? Será que não falta mais disso no nosso sistema educativo? Porque... Ótima pergunta. Porque quando a gente coloca isso, né? De que a gente tem a necessidade de passar o aluno, né? Que ele tem a necessidade de fazer uma prova e passar de ano e formar e pegar um diploma no final. Será que parte do nosso sistema não é exatamente esse o problema? Da gente não ter um sarrafo diferente aí mesmo, não de a nossa métrica deveria ser diferente, sabe? Que você colocou. Porque muitas vezes o nosso sistema tenta abaixar a régua para pegar aquele aluno mediano ou forçar que aqueles extraordinários se tornem mediano, né? Uhum. E aí, no final, sai lá no final da esteira todo mundo mediano, né? Uhum. Eu peguei aquele extraordinário e baixei ele para falar, cara, você tem que se enquadrar no sistema, né? Então, até gosto de pensar muito que o sistema educacional nosso, ele serve para enquadrar as pessoas, sabe? Assim, do outro lado, não vai sair ninguém extraordinário, vai sair todo mundo na média, né? Crise profunda do sistema educacional brasileiro. Aliás, eu digo que o modelo educacional do mundo hoje, considerando o advento e aceleração da inteligência artificial, tá completamente em risco, mas a gente tem uma crise profunda no nosso modelo educacional e digo que não é de agora, não quero restringir isso a períodos políticos, mas há 20 anos a gente tem um problema grave. Eu tive uma oportunidade de estudar até na Finlândia, Osaka, no meu período acadêmico, porque eu fui lá estudar, porque a Finlândia tem um dos melhores modelos educacionais do mundo. E, curiosamente, você vê, a educação hoje, ela está dentro, ela está entre os produtos que compõem o produto interno bruto da Finlândia, porque eles exportam educação. Exportam educação, tá? Educação, tecnologia e madeira. A Finlândia é muito forte nisso. Eu fui lá aprender como é que é a educação na Finlândia para trazer para cá. Na época que eu era gestor acadêmico aqui no DEF, que é onde a gente está chegando à terceira encarnação. Enfim, aprendi muita coisa lá. E aí eu voltei com essa certeza. Olha, a gente tem um problema sério aqui, que a gente tem instituições de ensino que não conseguem ensinar. A gente tem a grande parte, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o corte, né? A gente tem instituições de ensino que, na maior parte, não conseguem ensinar. E não é por má fé, é porque os métodos hoje não são métodos mais adequados, são métodos do século XIX, do século XX, para pessoas hoje que estão com uma estrutura de aprendizagem, uma lógica de aprendizagem do século XXI. Então, isso não encaixa. Não encaixa. Mas o que a Finlândia faz de muito diferente? O que você aprendeu lá? Cara, então, antes de aprender educação, teve algo que me marcou muito mais e que eu acho que isso é um fundamento importante da educação, que é a confiança. Eu fui lá para aprender, na época, eu fui lá em 2017.
Eu fui lá para ver impressão 3D, ambiente de aprendizagem virtual, educação empreendedora, metodologia ativa de aprendizagem, um monte de coisa, tudo isso eu aprendi, tudo isso foi fantástico, tudo isso me marcou, mas algumas coisas foram viradas de chave. E a confiança, para mim, foi a principal. Porque a sociedade finlandesa, ela confia, as pessoas confiam mutuamente. Pra você ter uma ideia, por exemplo, na aula não tem chamada. O aluno não... se falta... Ele vai lá e fala, professor Zago, faltei a aula passada. Você, então tá, você marca lá. Logo quando eu cheguei lá, foi engraçado, né? No refeitório, eu fui comprar lá um café e um salgado. E aí eu paguei para a moça lá do caixa, né? O curso foi todo em inglês, né? Não foi em finlandês. Finlandês eu não sei falar. Aí eu paguei a moça do caixa, aí ela virou e falou assim... aí eu tava esperando ela me dar um ticket, alguma coisa para eu pagar o salgado do outro lado, né? E ela virou e... e aí? Como é que eu pego? Ela, você vai lá e pede. Eu falei, mas o que eu tenho que levar? Ela falou, nada, você vai pedir. E, cara, aqui no Brasil a gente olha se a nota é falsa, se o ticket é certo. Tem uma questão de confiança lá muito forte, né? No dia a dia. Não, mas isso a cantina da escola tá ensinando o contrário pro menino, viu? Você tá treinando ele todos os dias ao contrário da confiança, o contrário da responsabilidade. Você tá ensinando para ele um sistema, né? Você tá ensinando para ele o oposto disso, né? Na nossa cantina? Na nossa cantina. Na nossa cantina, escola. Exatamente. Quando você pega uma nota de uma criança e você olha para ver se a nota é original, a criança ela tá olhando aqui e vai falar, essa pessoa não confia em mim. Sim. E se você pega lá uma criança na universidade que eu estudei, na mesma situação, ela entende que a palavra é importante. Sim. Enfim, tem muitas histórias assim para contar legais desse período, mas assim, o professor confia no aluno, o aluno confia no professor, as famílias confiam nas escolas, as escolas confiam nas famílias, a família confia no governo, o governo confia. Então, há uma teia de confiança muito forte. Isso ficou perpassando na minha cabeça durante todo o período, porque a gente vem de um país que a desconfiança é regra, né? Sim. Então, fui tensionado de um polo para o outro. E aí, numa das conversas que eu tive com o meu orientador, né, o meu professor, Yurra, né, também muito querido, outro professor que me marcou, e eu falando para ele sobre isso, né, professor, mas como é que é? E aí? Mas e se, né? O brasileiro fica no e se, né? Mas e se a pessoa confiar e não der certo? E tal, ele falou assim, Gabriel, em algum momento da história da Finlândia, os finlandeses descobriram que o gasto cognitivo para desconfiar poderia ser usado para outra coisa. Então, em vez de desconfiar, a gente abre uma margem de risco para ser enganado e usa esse gasto cognitivo para criar. Por isso, nós somos um dos povos mais criativos do mundo. Muito bom, fantástico. Cara, então, realmente, a gente está o tempo todo aqui, ó, eu tô... Aqui não, né? Mas se eu tivesse num restaurante, será que vão pegar meu celular? Será que a conta tá vindo certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Cara, é um gasto cognitivo que o brasileiro tem diariamente para se proteger, porque não é à toa essa desconfiança também, né? A gente vive num contexto hostil em muitos momentos. Que ele poderia estar usando para criar. Não, muito bom. Acabei de aprender um nível mais profundo. Olha, quando eu abri a consultoria, né? E nosso time começou a crescer, e o time começou a crescer muito rápido. Então, quando estava chegando lá pulando de 70 para 100 pessoas, você começa também a ter problema de tudo quanto é tipo, né? E um dos problemas que eu tinha é que a gente queria começar a gerenciar microcontroles de coisas pequenas, né? Então, você começava a falar assim, então, desde coisinhas, né? Assim, e aí eu comecei a setar, né? Assim, na força da raça mesmo, a aprender que tudo aquilo que custasse mais caro eu controlar ou gerenciar, era melhor não fazer. Então, você fala, fazer controle de papel, lápis, caneta, tudo que era pequeno, por quê? Porque o meu custo de gerenciar era maior do que o custo da perda. Eu falava, então, não posso gerenciar mais e tenho que aumentar meu nível de confiança. Então, você fala, então, estabelecer um nível de 100% de confiança, então, se a gente confia, acabou. Não tem sentido eu ter processo, nem nada sequer para controlar isso. Só que aqui ainda estava em nível de processos e coisas, né? E assim, eu nunca cheguei a considerar esse nível um pouco mais profundo ainda, que é o capital intelectual mesmo, né? Quanto que eu estou gastando ou quanto que eu estou desperdiçando só de ter que pensar nisso, né? Assim, então, que aí você traz para outras camadas, né? Como da criatividade, né? Que você começa a despertar, né? Otimizar seu tempo e focar sua energia naquilo que realmente importa, né? Fantástico. E lógico que num ambiente desse, você cria um contexto muito reativo para as pessoas que não cumprem os acordos sociais, os acordos bilaterais, os acordos coletivos. Então, você não corresponder a uma confiança na Finlândia é muito grave. É muito grave.
Então, as pessoas olham... Por exemplo, quando terminou minha temporada de estudo, a minha esposa foi para lá, pra gente... Porque é um lugar muito caro para você viajar, então a gente falou, cara, provavelmente a gente não volte, ou se voltar vai demorar, então venha, vamos aproveitar. E ela foi para lá para a gente conhecer um pouco ali da Escandinávia. E aí, nesse processo, eu falava para ela assim, falava, amor, quando você... Porque eu estudei em Tampere, né? Não foi em Helsinki. Então, ela chega por Helsinki e de lá pega um trem de 2 horas para Tampere. Aí eu falava, amor, é o seguinte, quando você entrar no trem, é importante que você imprima o ticket do trem, não mostra no celular, porque blá, 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 eles têm alguma coisa aqui nessa questão dessa empresa do trem e tal. Beleza. Falei. Só que minha esposa morre de medo de avião. Então, para ela chegar na Finlândia, ela teve que ir Brasília, São Paulo, Londres, Helsinki. Foi tipo uma jornada e ela tomando um antialérgico para ficar com sono e não perceber. E o que aconteceu? Ela esqueceu de imprimir. E aí lá no trem, né, na hora do cara passar, o cara chegou e cobrou. Cadê o ticket para ela, né? Aí ela lembrou, ela falou, moço do céu. Aí começou a contar a história. Deixa eu explicar. E contou tudo isso, né? Olha, é o seguinte, eu tenho medo de avião, meu marido está estudando. Ele falou. Aí quando ela terminou de contar a história, ela estava esperando uma reação como no Brasil. Mas eu não quero saber, eu quero o ticket. Aí ele falou, entendi. Tudo bem. Aí saiu. Nem mostrou nada. Não mostrou nada, né? Então, porque provavelmente ele pensou assim, não vai mentir, criar essa história toda por causa de um ticket, né? É diferente da nossa cultura. E aí, em que momento eu estava da história lá atrás? A gente chegou na Finlândia aqui... Você estava voltando da Finlândia, que você foi lá aprender e trouxe para cá, para o Brasil, né? O que você trouxe para o Brasil? Então, assim, eu acho que a confiança talvez seja o mais importante, mas em relação à educação, o mais importante aqui a gente fala muito ensino, né? E quando a gente fala ensino, Zago, a gente está focado muito no professor, porque quem ensina é o professor. E lá eles não falam ensino, eles falam aprendizagem. Porque quem aprende é o aluno. Então, o foco é no aluno Zago, nas necessidades individuais do aluno Zago e não no que o professor aprendeu e vai falar para todo mundo de uma forma só. Então, há uma lógica muito individualizada na educação. Pra você ter ideia, a educação lá, ela começa... o processo educacional ele começa em 2 ministérios na Finlândia. No Ministério da Educação, óbvio, e no Ministério da Saúde. Você fala, por que na saúde? Porque quando a criança é concebida, está no ventre da mãe, os 2 ministérios são comunicados. Então, a educação começa no ventre da mãe, via uma alimentação adequada, uma suplementação vitamínica, para que essa criança desenvolva uma capacidade adequada para aprender durante o seu processo. Então, é um processo muito individualizado, né? E aí, era engraçado, né? Que é uma coisa assim, muito brasileira, né? Quando eu voltei, eu contava essas histórias. As pessoas, mas na Finlândia... Então, a gente tem muito isso, assim, de não querer... Aqui muito longe aqui, né? Está muito longe. Tá, mas o que disso a gente pode aplicar e como a gente pode eventualmente adaptar o nosso modelo? Ou às vezes a gente não vai transformar num modelo para o país todo, mas às vezes virou o modelo para um estado, né? Como a gente tem no Ceará, tem alguns exemplos muito bem sucedidos, ou às vezes o modelo para uma cidade, ou às vezes o modelo para uma escola, né? Às vezes a gente tem uma escola e a escola tem um modelo que é um modelo muito bem sucedido, né? E aí foi essa jornada e eu fui... lembrei. Recebi o telefonema do Jorge Araújo. Lembra que eu estava lá vendendo curso para os ministérios e tal. Estava feliz, mas estava ainda num processo, né, de formatação daquele que está na educação. E aí o Jorge Araújo foi meu orientador lá na graduação. Ele era muito rigoroso. Lembrei, você perguntou do rigor. Eu acho importante o rigor, né? Eu acho que você tem que ter professores que representem todos os contextos relacionais de sociedade. Professores sejam muito exigentes, que você vai ter um nível de exigência muito grande durante a sua vida, mas você também precisa ter professores que muitas vezes te acolhem, te ouçam e sejam empáticos e entendam que... Enfim, eu acho que é um pool assim, de professores que você tem que ter. Jorge era muito rigoroso, ou gostava ou odiava, e nunca ninguém tinha tirado a nota 10 na orientação dele, na monografia. E na época que eu estava sendo orientado, eu já tinha voltado... Porque depois que a minha empresa estabilizou, funcionário e tal, aí eu voltei para concluir a faculdade. De administração. De administração. Depois que eu voltei, aí o Jorge chegou e falou assim... eu fui ser professor dele, ele falou, comigo é assim, comigo é assado, etc. E eu tava, cara, eu era empresário, vindo muito de evento, acostumado com o rigor da vida, né? E ele, comigo é assim, comigo é assado, não sei o que e tal, blá, blá, blá.
Eu falei, então tá, vamos lá, vamos fazer esse trabalho. Eu quero fazer um trabalho, um TCC que a gente investigue o que leva uma pessoa a escolher um evento e não outro. Então, por exemplo, o Zago vai sair à noite com a esposa dele e ele pode ir ou para o show do Caetano, ou para o Na Praia, ou para o show da Timbalada, ou para o teatro. Então, o que leva você a decidir um evento e não outro? Então, é isso que eu vou investigar. Ele falou, mas isso é difícil, como é que você vai descobrir e tal? Eu falei, eu vou realizar um evento daqui a 3 meses, que a nossa expectativa de público são 8.000 pessoas. Então, eu vou fazer uma coleta monstra nesse evento. Vou comparar, vou perguntar. Vou perguntar, e a partir de uma análise estatística, a gente vai criar ali um intervalo de confiança, como nas pesquisas eleitorais, mas com a confiabilidade maior do que das pesquisas que a gente às vezes vê por aí. E a gente vai ter um intervalo de confiança de 96% de que é aquilo. E aí a gente fez essa pesquisa, ele foi meu orientador, me ajudou. Cara, e no final foi 10. Aí foi eu lembro na faculdade, todo mundo, caramba, 10 com o Jorge e tal. O Jorge me ligou 2 anos depois e falou, Gabriel, é o seguinte, tá abrindo um curso aqui no DF. O DF é a primeira instituição privada do Distrito Federal. Foi UniDF, ALDF, e agora é UDF. É a instituição que surgiu na época da construção de Brasília, que as pessoas vinham para cá trabalhar, o UNB só oferecia cursos diurnos, o DF foi a primeira instituição que ofereceu cursos noturnos. Na época, quando eu estudei lá, só tinham 5 cursos, administração, economia, direito, contabilidade e pedagogia. Isso foi de 98 a... 2000 a 2006. 2000 a 2006. Eu tranquei 2 anos. Aí, beleza. Fiz lá, tirei 10 e tal. Ele, vai abrir um curso de eventos aqui. Tecnólogo de eventos, que tá nesse... Não falou hype, né? Mas evento agora, para lá e para cá e tal. O que você tá fazendo? Eu lembro que você fazia eventos. Eu lembro também que... Você já fez pós-graduação? Eu já tinha feito uma pós. Fiz. Você não quer vir aqui fazer um teste? Eu falei, eu vou. Aí fui lá, cara, fiz o teste, entrei para lecionar no curso de eventos. Professor. Virei professor de ensino superior no curso de eventos. E aí a minha jornada acadêmica, né, que foi de 12 anos, depois também fui professor no IES, fui professor em outras instituições de ensino superior no Brasil. Hoje eu sou professor de pós-graduação na FGV, mas só pós-graduação, não consigo mais lecionar graduação pela demanda que se tem, né? É muito desgastante. E aí minha terceira encarnação foi uma jornada no mundo acadêmico, publiquei livro. E aí, de eventos, eu comecei a ser um professor de empreendedorismo. Por quê? Porque não tinha professor que tinha empreendido. Sai da teoria, né? O professor pegava lá o livro e falava, vou ensinar para vocês modelo de negócio. Capítulo 1, sumário executivo. Capítulo 2, não sei o que. Só teoria, né? Cara, empreendedorismo... Eu tinha uma frase que eu usava muito na aula. Eu falava, empreendedorismo não se aprende em sala de aula. O que eu vou falar aqui vai ser a ponta de lança para você aprender na rua. Se você executar, vai ser bem diferente. Vai tomar porrada, não vai dar certo. Vai tomar porrada, exatamente. Isso aqui é só o início. Na verdade, o que o professor de empreendedorismo faz... Depois, uma área que eu me especializei foi essa, na educação empreendedora, como formar empreendedores. O que o professor de empreendedorismo faz é apresentar alguns dos caminhos possíveis e estimular para que aquele sujeito desenvolva um comportamento empreendedor. Para que ele vá e faça, e corra atrás, vá lá e faça, né? E se vire e descubra os caminhos, porque... É isso, né? Não é uma disciplina que faz prova, né? Eu falava isso, não tem... lembro que na época minha coordenadora falou, Gabriel, tem que ter prova. Eu falei, mas eu não vou avaliar o emprego. A prova dele é o CNPJ emitir nota fiscal. Pois é. Como a disciplina de 6 meses, né? Eu achava injusto ele conseguir fazer... Sair com a nota fiscal emitida, né? 6 meses. Então, eu tentava algo mais leve. E aí virei professor de empreendedorismo e, cara, aí me especializei. Aí foi na época que eu descobri o empreendedorismo social, que aí para mim também foi... que aí foi o momento que plugou também mais ainda essa questão de, olha, é possível você fazer o bem e ganhar dinheiro. Né? Eu tinha uma frase da Artemisia, que está até na contracapa do meu primeiro livro, que é assim, entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, escolha os dois. Fique com os dois. Porque quando você cria um negócio de impacto social, você não tem esse trade-off. À medida que o negócio cresce e gera mais impacto resolvendo um problema social, ele também cresce o seu faturamento. Se você tiver uma estrutura gerencial boa, você aumenta ali o seu lucro. E é daí que vem um dos significados do nome do podcast, que chama 2,5, exatamente de criar economia que não seja terceiro setor, nem segundo setor. Que o mundo deveria ser um caminho 2,5, sabe?
Na verdade, a gente não deveria ter empresas 2 nem 3, né? A gente É uma deveria ter ótima empresas sacada. 2,5, né? 2,5. Que eu acho que no futuro vai ser isso, né? No futuro a gente não vai ter mais essa discussão de... aliás, no presente já está tendo essa discussão, mas acho que no futuro isso vai ser... A gente não vai falar sobre isso porque isso vai ser óbvio. Né? Tipo, igual, hoje a gente fala de negócios de impacto, ou seja, negócios que surgem para resolver problemas sociais. Mas é tão assim que a economia se dividiu assim, né? Você tem na teoria isso, só tem 3 setores. Ou você está no 2 ou você está no 3, assim, não tem... Acabou. Ou você é filantropia ou você é 100% capitalismo social, acabou, entendeu? Assim, empresa de capital. E você fala, na verdade, não, né? Assim, na verdade, o mundo precisaria de um 2,5. 2,5. Né? Você precisaria de mais um capitalismo consciente mesmo, né? Um capitalismo que, de fato, cumprisse a sua parte social, né? Não só gerasse impacto negativo, mas convertisse isso em impacto positivo, né? Perfeito. É isso, Zá. Acho que toda organização hoje, quando surge, todo empreendedor, quando nasce hoje, ele tem que, lógico, ter uma lógica, ele tem que ter um direcionamento muito claro de criação de valor econômico, ele tem que saber sustentar o negócio de pé, financeiramente falando, mas ele tem que entender que à medida que ele cria uma organização, essa organização tem uma capacidade extraordinária, para o bem ou para o mal, de impactar pessoas e meio ambiente. E aí, como que ele vai fazer isso, né? É a história dele, é o legado que ele vai deixar, né? Ele pode deixar legado como a gente vê, né? Alguns milionários que estão... Você olha e fala, putz, que cara, não é legal, né? O que esse cara fez. E outros que você olha e fala, uau, pô, o cara criou dinheiro, movimentou o PIB, mas ele trouxe prosperidade, bem-estar e conforto para a comunidade que ele vivia. Onde o negócio dele passou, trouxe abundância, né? Trouxe felicidade, e não só felicidade. Só impacto negativo, né? Só Ele impacto negativo. negativo. Né? Você ainda acha que na graduação, né, ou no tecnólogo, você ainda acha que 6 meses é muito tempo para gerar para sair com a nota fiscal? Ou já mudou seu conceito hoje depois disso? Se ele tivesse só isso para fazer, eu acho que não é muito tempo. Eu não acho que é muito tempo, acho que ele consegue. O problema é que o meu estudante, na época, ele tinha outras 5 disciplinas. Então, se eu fizesse isso, o coordenador também ia me chamar, ia falar, Gabriel, lembre-se que você não é o único professor, a gente é um time, existe uma matriz, então era por isso que eu... Mas eu acho que não, você pode fazer isso... Um bom empreendedor faz isso em quanto tempo? Um mês? Então, um dos programas que eu gostava, que a gente tocava aqui em Brasília, era do Founder, né? Que é o programa de pré-aceleração startup. Fantástico, um exemplo, deixou legado na cidade. E aí, em 13 semanas, a gente pegava da ideia, né? Então, do fundador, ele só tinha uma ideia, um sonho. Em 13 semanas, ele saía com o CNPJ vendendo, né? A missão você tem que ter nota fiscal emitida e um cliente chato reclamando, né? Eu gosto de falar que o melhor plano de negócio que existe é você ter um cliente chato que comprou, está reclamando do seu produto, mas ele compra no mês seguinte. Então, significa o quê? Que você está resolvendo o problema dele, né? Então, se você resolve a dor, o produto está até ruim, o produto está feio, está ruim, mas se ele compra no mês seguinte de novo, é porque ele acredita que está resolvendo o problema dele, né? Então, eu falo que o melhor MVP é um cliente chato reclamando, sabe? Aí, com nota fiscal emitida, né? E se ele está reclamando é porque ele quer ver a sua empresa mudar. Isso, ou seja, ele acredita que você vai resolver o problema dele, resolveu já um pouquinho, que se você ajustar aquele pouquinho, você vai... Assim, gostei. Porque também aquele cliente que compra, mas não volta, isso não adianta. Aquele também que dá um tapinha nas costas, também não adianta, não né? Não adianta. Então você fala assim, então tem que emitir a nota fiscal para um cara chato que vai reclamar, que acredita no sonho com você e que vai te encher o saco para você consertar o produto e entregar um produto melhor. Perfeito. Né? Mas e aí, como é que você saiu da universidade e foi empreender de novo? Nessa jornada foi quando eu desenvolvi... eu me especializei muito no campo de empreendedorismo social e inovação social. Nessa história de educação empreendedora, ensinando empreendedorismo, eu descobri... Cara, e isso também foi outra mudança muito forte na minha vida. Essa frase, entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, fique com os dois. Conheci a história do Muhammad Yunus, Prêmio Nobel, Bengali, cara que criou o conceito de negócio de impacto, né? Ele chama de negócios sociais, né? Aqui no Brasil a gente está chamando muito de negócio de impacto, mas se procurar literatura internacional você vai ver muito social business. E aí, cara, eu virei o obcecado nesse assunto. No Brasil, comecei a pesquisar e fui escrever o primeiro livro, 2015, Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social, 2018 escrevi outro livro falando de empreendedorismo social e educação. E, cara, me engajei plenamente nessa jornada. Mas eu sempre fui o cara empreendedor, né? O cara com esse perfil de fazer. Então, eu desenvolvi na academia uma carreira ambidestra. Ao tempo em que eu era um pesquisador, um professor e um professor extensionista também, a gente é muito para a comunidade, resolver problema social com os nossos projetos e tal. Cara, eu era um cara que gerenciava bem.
Então, comecei a ser, Gabriel, coordena esse projeto. Gabriel, coordena isso aqui. Gabriel, vira coordenador adjunto desse curso. Gabriel, vira coordenador principal desse curso. Gabriel, vira coordenador agora desse curso, que tem uma quantidade maior de aluno. E fui crescendo, virei assessor da reitoria e tal, até que em 2017 eu virei pró-reitor da universidade que eu me formei, que é o DF. Então, foi eu falava muito isso nas palestras, né? Eu fechei quase que um ciclo lá, né? Desde o Enio lá atrás, que foi o professor que me falou de empreendedorismo, até o momento em que cara, eu estava ali, eu era responsável pela graduação, e na época não eram 5 alunos, né? 5 cursos. A gente tinha, quando eu saí, eram 34 cursos e 14 mil estudantes. Para quem trabalha no ensino superior, 14 mil estudantes é muita coisa. Então, eu acho muito legal quem está pensando em carreira, né? Que você fala, comecei pensando ali na aviação, né? Aí, de repente, me consolidei na área de eventos, já poderia ser um fim, né? Aí, depois, voltei para a academia, né? Como professor, também já poderia ser um fim, né? Depois, passei para a parte de gestão dentro da universidade, né? Então, cheguei até pró-reitor, também poderia ser um fim, mas também não foi um fim, né? Também não foi o fim. Também tinha uma via paralela que continua, né? Tinha uma outra persona em outra missão para enfrentar, que eu só agradeço, né? As missões que eu recebo da vida. Que é isso que lá no começo você falou, né? Eu achei muito legal essa sua provocação. Quando eu falei que, não deu certo ser piloto, né? Tipo assim, não deu certo para quem, né? Tipo, cara... Isso era um sonho de quem, né? Era de quem, né? E aí, aí nessa época, eu tinha muito esse lance de educação empreendedora. Então, eu deixei algumas coisas muito interessantes lá no DF, né? Além de uma ótima avaliação do meu time, né? Meu time de coordenadores de curso. Eu saí super bem avaliado pela CIPA, com nota 9.6, pelos professores, né? A gente tinha mais de 400 professores na época, nota 9.4. Avaliações, assim... porque o professor é muito crítico, né? Sim. Eu sou do ambiente acadêmico, a gente é treinado para ser crítico. Então, você tem uma avaliação, assim, eu saí muito querido, muito satisfeito, porque eu enfrentei muita desconfiança no início do meu trabalho lá, né? Quando a reitora me escolheu, assim, foi difícil o início do processo, né? Aliás, deixar aqui um abraço para ela, né? A gratidão é uma outra virtude que eu busco praticar, né? Eu estou falando o nome de pessoas que marcaram aqui a minha trajetória. A professora Beatriz Eckerthoff, que hoje é VP de inovação do Grupo Cruzeiro do Sul, lá em São Paulo. Ela era reitora do DF, na época ela foi uma mentora minha de carreira, uma pessoa que me ajudou muito. Então, na época que ela me escolheu lá, ela enfrentou um desafio muito grande, não foi fácil me bancar lá, mas deu certo, viu? Muito bom. Se a senhora assistir isso aqui, deu certo. E aí, nesse processo de gestão, eu implementei educação empreendedora para todos os cursos, porque quem tem que aprender empreendedorismo não é só... e quando eu falo de empreender é criar valor para o próximo. Eu conseguir criar algo para a realidade que não existia. A capacidade de eu encontrar uma necessidade, encontrar um desejo, encontrar um problema social e trazer uma solução para aquilo, isso é empreender na minha visão. Essas premissas básicas até, isso é o que tinha que ser ensinado na escola desde pequenininho, né? Que quando você fala assim, carreira de vendedor. Não, todo mundo é vendedor. Então, você quer arrumar uma namorada, tem que vender. Você quer comprar um sonho, você tem que vender. Você quer se vender na entrevista de emprego, você está se vendendo. Né? Então, na verdade, vendedor não é aquele cara que vai para a rua com um pacotinho debaixo do braço para vender alguma coisa. Não, vender você vende o tempo todo, né? E empreender também, né? As pessoas falam, eu tenho muito medo de empreender, mas você fala, cara, mas a vida no dia a dia é resolver problema, né? A vida do empreendedor é criar valor. Eu pego um problema e resolvo. E se eu dou dificuldade, eu gero um valor empreendendo, né? Assim, ou eu crio valor para o meu chefe, eu crio valor para o meu entrevistado, eu crio valor para a minha empresa, ou eu crio valor para um cliente, ou eu crio valor para uma comunidade, ou eu crio valor para um cliente de um evento. Ou para todo mundo junto, né? Ou para todo mundo junto, ou eu crio valor para minha reitora. Isso é empreender, né? Então, você pode ser empreendedor, ter o comportamento empreendedor dentro de uma empresa, que é o que a gente chama de intraempreendedor. Você pode ser empreendedor dentro de serviço público, hoje, inclusive, no serviço público brasileiro, tem um movimento muito... Estimulando isso, né? Estimulando isso, né? Tá vindo uma nova geração muito boa, assim, acho que a gente pode gerar uma boa expectativa, assim, uma nova geração. Já está e vindo ainda, né? Acho que é a única forma de inovação, né? Pegando o serviço público mesmo, que é um pouco mais engessado ainda, são as principais formas de se inovar e criar coisas diferentes, né? Exatamente, e aí eu deixei, cara, foi muito legal. Eu criei lá a trilha empreendedora, que foi, inclusive, o foco do meu projeto da Finlândia, né? Do meu time lá na Finlândia. A gente... porque lá o que eles... que é uma coisa do empreendedorismo, né? Você me perguntou, né? Metodologia de ensino é problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas.
né? Não é uma coisa que o professor faz. Você vê que é o learning, aprendizagem. Não é uma coisa que o professor fala que você vai ter que aprender a priori. Você vai aprender o que você vai ter que aprender. Você vai descobrir o que vai ter que aprender a partir do problema que eu vou te colocar. Sim. Então tá aqui o problema, se vira. E aí, lógico, eu não vou Tem uns caminhos mais fáceis, mas se você for pelo mais difícil também, ele sai do outro lado. Tá valendo, tudo certo, tá valendo. E você pode, inclusive, criar um caminho que ninguém nunca criou, Sim. cara. Você pode inovar. E aí a gente criou a Trilha Empreendedora, que é uma jornada gamificada para você aprender 16 competências empreendedoras. Então, para você ser empreendedor, você tem 16 competências importantes e aí você tem níveis de evolução nela. Então, por exemplo, você falou uma aqui agora que é a capacidade de vender. Eu posso ter de 1 a 7, né, nessa metodologia que a gente criou, capacidade de venda. Então, como é que funcionava? Todos os alunos do curso de graduação da instituição, eles tinham acesso a um sistema e aí... E um jogo, né? Um jogo com carta, gamificado, um board bem legal, que é uma coisa bem finlandesa, assim, né? Que a gente trouxe de lá. E aí, por exemplo, você, sei lá, fazia enfermagem, direito, medicina, odontologia, medicina veterinária, qualquer curso que você fizesse, você entrava nesse sistema e aí você fazia uma autoavaliação e aí o sistema te falaria quais são as competências empreendedoras que você precisa desenvolver. E aí você, de acordo com aquilo, faria uma reflexão baseada no seu desafio atual. Então, por exemplo, o Zago agora está com um podcast aqui que está se firmando e vamos dizer que... Estou viajando aqui, tá, Zago? Vamos dizer que uma competência que você quer passar do nível 3 para o nível 7, não é o caso, você já está no nível 7. Seria comunicação. Então, aí o que o sistema fazia? Ele apresentava todas as atividades extracurriculares da universidade que trabalhavam comunicação no nível 5 para o nível 7. Para você trabalhar alguma daquelas. Para o estudante trabalhar. Então, era algo além da sala de aula. E você não era avaliado. Aí os estudantes chegavam, tá, professor, quanto é que eu ganho aí para fazer isso aí? Nada. Aí, como assim nada? É nada. Você não vai ganhar nada. Aqui é para desenvolver competência empreendedora. Provavelmente, se você não quiser fazer, você não tem competência empreendedora, né? Mas aí a gente estimulava, a gente provocava. Esse era um gancho, né, de provocação muito forte. Nada. Alguns professores também entendiam. Como assim? Mas como é que eu vou estimular meu estudante a fazer? Alguns professores me perguntavam. Eu falei, é aí que tá. É aí que tá. Se ele não faz, já é o... É aí que tá. Porque se ele precisa da pontuação para se motivar, tem algo de errado no processo. E aí, saí de lá, depois de um tempo, cara, terminou minha jornada, e eu falei para ela falou, Gabriel, vamos ficar mais 2 anos na pró-reitoria e tal. Aí eu falei, professora Beatriz, eu acho que minha jornada cumprir minha missão aqui é muito desafiador, é muito desgastante. E não por ser desgastante, porque eu gosto de trabalhos desafiadores e desgastantes, mas porque... N outras coisas que eu achei melhor, né? E aí falei com ela. E aí ela falou, então, Gabriel, mas fica aqui no meu time e tal. Aí eu fiquei como consultor. E para implementar o Laboratório de Inovação Social, a gente implementou no DEF também, que é em parceria com a Choca, que é a maior organização de empreendedores social do mundo. E o que é o Laboratório de Inovação Social? Eles seriam um hub, eu não sei como é que está agora no DF, né? Eu saí de lá já tem quase 4 anos, mas é um hub que ele faria um mapeamento de problemas sociais da região e aí dentro ele identificaria atividades extracurriculares de todos os cursos que você poderia plugar essas atividades para resolver esses problemas. Então, por exemplo, a gente tem ali uma organização da sociedade civil, uma creche que cuida de crianças, essas crianças estão com problemas de escovação, de cárie. E a gente tem na universidade, no curso de odontologia, os estudantes do 3º semestre que estão trabalhando, sei lá, saúde da família, escovação, não sei. Aí a gente fazia atividade em campo, a ponte. Então, esse era o hub. E aí eu deixei... Só que no processo de implementação do Laboratório de Inovação Social, eu recebi um convite, que aí a gente pula para o agora. Tá? Muito mais. Antes de você pular até, porque esse é um assunto que me interessa, porque na escola das crianças, fala, né? Tô com 6 filhos, né? Então esse é um assunto que educação a gente tem que viver no dia a dia, né? Até brinca, não tem como ficar longe da escola, porque né, na hora que um estiver saindo, já tem outros entrando, então tem que estar muito dentro da formação deles. E outra coisa que a gente está trabalhando lá no Everest é exatamente o desenvolvimento, como que a gente consegue gamificar essa jornada e trazer mais desafio, não o desafio da grade curricular normal, sabe? Uhum. Então, como que a gente traz isso? Que já existe um pouquinho em algumas universidades para dentro do ensino médio do fundamental, sabe? Uhum. Então, hoje já tem vários programas legais de participação social, de voluntariado, de coisa, mas eles não estão sistematizados ainda, sabe? Uhum. E meu sonho é como que sistematiza isso dentro do modelo gamificado. Então, muito semelhante ao que você falou. Você já viu alguma boa prática disso já no mundo?
que comece lá no ensino fundamental dos meninos pequenininhos. Cara... Porque isso para mim tem que começar pititinho, sabe? Para mim, com 3, 4 anos, ele tem que começar a vir plantando sementinha para já chegar na universidade alguns steps à frente desse daí, sabe? Cara, isso é a educação, é minha paixão. Você fala isso, eu fico louco, assim. Ó, existem vários países do mundo. Bom, respondendo objetivamente, existem vários países do mundo, a maior parte deles países de primeiro mundo. Existem alguns exemplos aqui no Brasil bem-sucedidos, mas basicamente, só para voltar à Finlândia, né? Lá, cara, tem um lance muito legal que eles começam a trabalhar o autoconhecimento, a autopercepção a partir dos 7 anos. Então, a criancinha lá de 7 anos chega lá na escolinha, ela faz um check-in emocional para saber como ela tá no dia. Então, Todo dia. Todo dia. Então, só que é um check-in básico, né? Não é um check-in sofisticado para falar, você está com ansioso. Não. É assim, para se conhecer. 3 bolinhas, verde, amarelo e vermelho. A verde representa todas essas. A verde é quando você faz isso, você fica feliz quando você come sua comida predileta, blá, blá, blá. Então, você cria ali uma linguagem acessível para aquela criança e ela consegue fazer aquilo todo dia. E aí a criança faz isso todo dia. E aí, o que isso tem a ver com a educação empreendedora? Porque a primeira competência que o empreendedor precisa ter é autoconhecimento. Então, a educação empreendedora começa lá no início com o autoconhecimento, além de outras iniciativas que são trabalhadas. Quando ele trabalha empreendedorismo lá na Finlândia, eles têm muito isso, né, da formação empreendedora. Tem até uma escola lá de empreendedorismo que a gente fez um curso lá também fantástico, que é a escola que você não tem professor, não tem aula e não tem prova, e se forma. E aí, depois, só aí já dá um ótimo papo para você saber como é que funciona. E é isso, começa com a educação empreendedora. Então, no Brasil, eu vejo que tem um campo muito grande para isso. Se eu estivesse empreendendo, talvez eu estaria estruturando esse tipo de solução. Acho que é muito que você comentou, né? Que você falou, não é só falar de impressora 3D, né? Não é criar um laboratório disso ou daquilo, na verdade. É mais o porquê daquilo, né? É mais a estratégia que está por trás daquilo. Né? A impressora é o como, e o como muda, vai mudando. Né? Você que é empreendedor de muitos anos, você sabe, cara, o seu como, quantas vezes já mudou? Sim. E tem que mudar, né? E tem que mudar. A única certeza que eu tenho que ter é que ele vai mudar e que eu mude rápido, né? Pra não ficar pra trás. Muito bom. E aí você chegou no SEIB? Aí, na carreira executiva. Aí eu recebi um convite para fazer uma entrevista, para participar de uma entrevista lá no SEIB. E, cara, fiz a entrevista. Eu sempre tive vontade de trabalhar no SEIB. Porque o SEIB, cara, eu era professor de administração de empreendedorismo. Então, cara, é difícil você levar case. Hoje está mais fácil, né? Hoje eu levaria você, sabe? Mas é difícil você levar case de empreendedorismo para a sala de aula. Então, o que eu falava? Falava do SEIB, gente, a empresa de Brasília, premiadíssima, 2 mulheres, 2 empreendedoras, doutora Sandra, doutora Janete. Aí, quando eu era pró-reitor lá, eu levei a doutora Janete para o aniversário de 40 anos, foi o primeiro curso de administração de Brasília do DF, né? Aniversário de 40 anos do curso, quem foi a palestrante magna foi ela, para falar de empreendedores, da jornada de uma mulher empreendedora. Então, e aí é engraçado, o nosso curso lá é de biomedicina, o nosso curso de farmácia, todos esses cursos, não só o de administração, nosso curso de RH, todos esses cursos se miravam nas práticas do SEIB. Então, uma empresa referência para o Brasil e para a nossa cidade. Então, eu sempre tive esse lance, mas eu nunca, assim, era uma coisa, não é que eu tinha vontade, sabe? Era uma coisa que eu falava, cara, seria fantástico eu trabalhar, mas eu tinha na minha cabeça o seguinte, só trabalha mulher lá no SEIB. Não tem homem lá, entendeu? Não tem homem, eu tinha isso, né? Eu nunca falei, vou me candidatar e tal, porque eu tinha esse bloqueio já, né? Uma coisa que... Porque realmente é uma empresa que alma feminina, 76% da liderança são mulheres. Eu costumo brincar, né, nessas falas que eu faço parte da política de cota, da cota. Uma empresa de alma feminina, minha chefe, que é a doutora Lídia, CEO atualmente, mulher. A maior parte das minhas colegas líderes são mulheres, né? A líder que está abaixo de mim, a coordenadora Maiane, é mulher. Então... Você entrou pelas cotas, pronto, já entendeu. Cara, eu fui para lá, aí fiz essa entrevista. Por quê? Mas eu fui para lá por causa... Lembra, minha carreira era uma carreira ambidestra. Então, eu tinha a minha trilha de educação empreendedora, empreendedorismo social, inovação social, negócio de impacto. E eu era uma referência, assim, no Centro-Oeste, eu sempre fui uma referência, eu sempre sentei na mesa com os paulistas para discutir sobre isso, porque a gente é uma... acaba que muitas vezes a gente né? São Paulo não depende. Sim. Cara, São Paulo vai por si, né? Então, você chegar e sentar e falar sobre um assunto em São Paulo não é fácil. Né? Às vezes as pessoas, atualmente tem muito isso, né? As pessoas falam, vem cá, onde é que você está aqui? Vamos marcar uma reunião?
Eu falei, tô aqui no Saam. Onde é que fica o Saam? Que lugar é esse? Cara, eu tô em Brasília. Ah, mas você não é de São Paulo? Tem muito isso, sabe? Os caras acham que a gente é de São Paulo. Os caras acham que o Sabin tá em São Paulo. Se tá dando certo, tem que mudar pra lá, né? Não, tipo assim, é uma empresa grande, tá em São Paulo, em Brasília não é possível. Tipo, tem isso, né? E de todo lugar Mas do não só Brasil. pra quem tá lá, né? Até aqui a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, né? Então, até pra quem tá em Brasília aqui, essa empresa dá certo, tem que ir embora. Tem Pra- que ir Pra embora. dar certo, tem que sair daqui, né? Isso é a coisa que eu falo muito, que a gente cresceu, ficou grande, mas a gente é do quadradinho. A gente É tem do escritórios fora quadradinho. de Brasília, mas a gente ainda continua sendo candango, né? A gente ainda continua tendo a nossa sede aqui, a gente continua sendo daqui. Continua sendo aqui. Inclusive, tem um projeto nosso do Instituto Sabin, dessa quarta encarnação, que eu já posso falar, que é a Coalizão pelo Impacto, que é criar um ecossistema de impacto favorável para que os nossos empreendedores de impacto não voem Não para saiam São daqui, Paulo. né? Tem um empreendedor de impacto que está bombando, o Jorginho da Trampei, não sei se você conhece. Cara, tá em São Paulo, foi para São Paulo, porque o ecossistema não segurou. A gente não tem condição, recurso, investidor ainda para segurar um empreendedor daquele. Até você falou do Jorge, né? O Jorge, ele até... Você vê o pitch que ele faz lá no Google, por exemplo. No pitch que ele fez, ele fala que ele montou o banco no cheque especial, né? O cheque especial dele, toda a infraestrutura da Trampei é do Banco África, nosso lá, entendeu? Então, 100%. Na verdade, o Jorge, chegou lá no escritório quando ele tinha ainda o sonho de montar algo a mais para os motoboys. Na verdade, ele só tinha alguns programas de benefícios. E foi a gente que levou toda a tecnologia social e bancária para ele, que fez ele montar. Depois a gente já tinha passado pela aceleração lá do Google, levamos ele para lá também e hoje estão voando, né? Assim, hoje Jorge, agradece o Zago aí, viu? Cara, o Jorge... Eu falei pra ele, pô, tu falou que montou a Trampei com cheque especial, pô, você tem que dar o nome do cheque especial lá, entendeu? Qual é o nome do cheque essencial? É um ótimo comunicador ele, né? Sim, A gente tá falando de competências empreendedores, comunicação 7 ali, 8, é fantástico. E o Jorge, assim, no ecossistema de impacto, ele hoje é um cara que tá se destacando muito, veio de Brasília. Mas as pessoas já estão, São Paulo, São Paulo. Não, eu viro, ô Jorge, fala que você é de Brasília, cara. Sim. Você é de Brasília. A gente tem que levar a nossa... A gente tem hoje o VP do Sistema B, por exemplo. É de Brasília também. Eu até falo pra ele, São Paulo abriu muitas portas, mas todos que te consolidaram e levaram a Tropé até aqui ainda foram de Brasília. Ainda foi ecossistema nosso aqui. Né? Brasília. O Rodrigo Gaspar, VP do Sistema B, de Brasília. Então, a gente tem muitas pessoas de Brasília que hoje, nesse ecossistema de impacto, elas estão aparecendo, elas têm que se posicionar. E a gente, então, está trabalhando nesse contexto. Se você sabe, a gente se tornou a segunda empresa B do DF. E a nossa expectativa agora é trazer vários clientes nossos que usam já a jornada SG nossa para o Sistema B. Porque é isso, né? É o papel de liderança que uma empresa do seu porte, que conseguiu essa marca, tem como responsabilidade... Arrastar várias outras. Quando a gente está falando de impacto social, isso é impacto social também. Sim. Você colocar, olha, a gente vai trazer outras. A gente vai criar essa cultura aqui. Isso é impacto social. E aí no Sabin... Cara, e aí fui pro Sabin, aí fiz a entrevista lá e tal, passei, fiz a entrevista com a doutora Sandra. Primeiro fiz com a doutora... Primeiro com a doutora Lídia, que é a CEO. Depois eu fiz a entrevista com a doutora Sandra, que é uma das fundadoras. E depois com a doutora Janete, que a doutora Janete estava viajando, né? E aí comecei a trabalhar, não sei por quê. Por causa dessa minha... Já no Instituto, não? Direto no Instituto, né? O Instituto é uma organização da sociedade civil mantida pelo SEIM, faz parte do grupo SEIM, mas com uma governança separada, porque o que a gente faz lá é investimento social privado. A gente... não é uma área de responsabilidade social corporativa. Qual é a principal diferença, Isago? É porque no investimento social privado, você não tem uma... como é que se diz? Uma obrigatoriedade de estar alinhado totalmente com a estratégia da empresa. Então, digamos que a questão social ela vem antes da estratégia da empresa. Entendi. Por exemplo, quando lá no Instituto SEIB a gente trabalha fortalecimento de ecossistemas de impacto, às vezes a galera pergunta, mas o que isso tem a ver com... Onde o SEIB entra, né? Como é que o SEIB vai se beneficiar? É porque é isso, projetos de interesse público. Então, há um repasse sistemático de recurso do grupo SEIB para o Instituto, e o Instituto pega aquele recurso e dentro da sua estratégia e do seu modelo de governança, ele direciona aquilo para questões públicas, algumas estão alinhadas com a saúde, mas outras não estão. Uma coisa que é legal, né? Que a gente está muito dentro dos bastidores, a gente consegue saber o tanto que volta, né? Mas é engraçado quando você olha assim, a visão externa, você fala, nossa, o que é isso? Né? Você tá distribuindo algo totalmente aleatório, você fala, não existe aleatório. Por mais que muitas vezes você fala, esse investimento ecossistema, é impressionante como tudo cresce junto, né? Tudo cresce quando você junto, fala de economia circular, quando você fala, né? Conceitos como esse, né? De ecossistema e economia circular, são conceitos milenares, né? Só que você vira e fala, só que as pessoas hoje não conseguem ainda falar, cara, como que isso funciona, né?
É porque isso funciona que tá um jogo de ganha-ganha. Tá todo mundo ganhando, todo mundo crescendo, então a coisa circula e todo mundo cresce, né? Não é um jogo de rouba-monte, né? Assim, quem olha a economia ou a vida como rouba-monte, aí também vem aqui a segunda visão que a gente traz do podcast, né? A gente chama 2,5. Primeiro, por conta dessa da economia, e a segunda é essa que a gente acredita que o mundo não é um jogo de rouba-monte, e nem a economia é um jogo de rouba-monte. E quando a gente junta o meu 1 mais o seu 1, não tem que dar 2, tinha que dar 11, 100, 1.000, 1 milhão, entendeu? Então, porque é exatamente aí que a gente gera riqueza, né? Que a gente gera riqueza, prosperidade, e não ser simplesmente um rouba-monte, né? Não. E aí, com o Instituto, Zago. Me conta um pouquinho dos projetos que vocês têm feito lá. Ô, Zago, só sobre esse... Acho que é muito sábio isso que você falou, né? Também uma outra virada de chave, assim, que em algum momento da minha vida eu tive, né? Algumas coisas são marcantes para a gente ganhar maturidade na vida, né? E essa foi uma delas. Quando eu entendi que, cara, tudo está interligado, tudo aquilo que a gente faz, por mais que não seja óbvio, aquilo reverbera de alguma forma na gente depois e nas pessoas que a gente ama. Então, aquilo que a gente leva ao mundo é provavelmente aquilo que a gente recebe, tanto como pessoa quanto empresário, né? Isso pode parecer clichê, às vezes pode parecer algo... Ah, isso é clichê, isso é bobagem. Cara, mas isso é a maior verdade que tem. E quando você cria uma empresa e dentro dessa empresa você tem uma lógica também de enfrentar problemas da comunidade, que, cara, o nosso orçamento lá é de 5 milhões de reais. Quando você cria uma lógica de enfrentar problemas da comunidade enquanto empresário e sem necessariamente estar vinculado com a estratégia do negócio, cara, isso vai voltar para a sua vida. Vai voltar de alguma forma. Você às vezes não vai nem perceber, mas vai voltar. Mas isso aqui foi ligando com a frasinha que você comentou lá no começo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas é importante você ter claro o que não fazer, né? Não fazer. Então, se você já tem a lista muito clara das coisas que eu não vou fazer, ou então onde eu não vou procrastinar, onde eu não vou colocar energia, né? Né, assim, tô meio perdido ainda, mas vai colocando, vai fazendo, né? Assim, vai fazendo. Vai colocando energia naquilo que você acredita, que a coisa começa a ficar mais clara, né? Assim, que muitas vezes a coisa ainda tá meio obscura e não tô entendendo direito o caminho que é, mas não se prende... Só ter a certeza daquilo que eu não vou fazer, né? Isso aqui, para mim, também já é uma virada de chave muito grande, né? Que muitas vezes a gente fica preso no que fazer, né? Será que eu dou espaço ou não dou? Fala, cara, vai, né? Vai correndo, né? Assim, se tropeçar, levanta e vambora, né? Ô, Zago, e isso que você falou remete a outra questão que a gente discutiu aqui, que é da confiança. Às vezes você não sabe o que vai vir, cara, e você tem que confiar na vida. Você fala, e confiar na vida também, mais uma vez, gente. Eu não quero parecer clichê, não quero parecer, sabe? Mas quando você tá num processo, assim, de entregar coisas boas, genuíno, não egóico, genuíno, cara, tô me esforçando para fazer coisas que não agreguem só a mim, porque é importante agregar a mim, a minha família. Minha filha tá com 4 meses, minha filha fez ontem, 4 meses, cara, Maria Luísa. Tô, assim, babando. Mas também para as outras pessoas que me cercam, para as outras pessoas que estão tocadas pelo meu trabalho, volta. E às vezes você não vê claramente os próximos passos e você só tem que confiar, cara. Confiar, que a história. Vamos lá, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar com essa intenção, com o coração aberto, bem intencionado, procurando me formar, me desenvolver, porque também a intenção pura, ela precisa ser acompanhada de um ferramental bom, que em algum momento você se desdobra. Foi assim, cara. Sim. E nessa linha de saber não o que fazer, mas o que fazer, foi até quando eu recebi o convite da coalizão, de fazer parte do conselho aqui de Brasília, eu falei, mas fazer o quê? Né? Assim, também não sei, mas vamos embora, né? Vamos nessa. Né? Nesse formato, tem muitas coisas da vida que você fala, não, esse caminho a gente tem que colocar mais energia, né? Posso não ter um caminho muito certo do que fazer hoje, amanhã ou depois, mas é aqui que a gente tem que estar colocando energia, né? Então, conta um pouquinho da coalizão, o que isso já virou, o tamanho do impacto que isso está, né? Boa. O Instituto ele tem 3 eixos estratégicos, né? O primeiro eixo é engajamento social e filantropia, onde tem as atividades mais, digamos que mais conhecidas assim de um instituto. Então, voluntariado, doação, auxílio emergencial. A gente tem promover acesso à saúde integral para pessoas em situação de vulnerabilidade, onde a gente faz programas mais vinculados à parte da saúde, mas para pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente tem, Zago, lá um eixo estratégico chamado fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto, que aí entra muito no nome do podcast 2,5. Nesse eixo, a gente trabalha o terceiro setor e o setor 2,5. O setor 2,6, 2,7, tudo aquilo que está ali misturado. Todos os projetos e programas do Instituto, inclusive nosso relatório foi divulgado agora na sexta-feira, quem quiser conhecer o trabalho extenso do Instituto, são quase 70 programas, projetos e parcerias em todo o Brasil, né, nas regiões que a gente atua.
que mostram como esse investimento social do Grupo SEI bem aplicado é direcionado, os resultados que a gente tem. Então, todos esses 70 são organizados em 3 eixos. Nesse eixo, fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto, a gente vai ter um olhar um pouco mais sistêmico e estrutural. O primeiro é fácil de entender. Engajamento social e filantropia, a gente está direto no beneficiário. Então, vai lá o voluntário, doa uma cesta básica. A gente teve agora a campanha da mulher, então a gente faz um trabalho de cuidado das mulheres, das organizações sociais. No segundo, que é promoção da saúde integral e do bem-estar, ele tem resultados imediatos. A gente olha os beneficiários também, mas a gente olha numa causa específica que é saúde. Nesse terceiro, Zago, a gente não olha mais para o beneficiário. Ou seja, quando a gente fala beneficiário, para quem está chegando agora no campo no terceiro setor, no setor 2,5, a gente está falando daquela pessoa que é beneficiada por uma ação social, ou por um projeto social, ou por um negócio social. Ela recebe diretamente um recurso, a cesta básica, ela recebe algo, né? Um benefício. Né? Ou, às vezes, ela pode ser, no caso do negócio social, do setor 2,5, o que a gente chama de cliente beneficiário. Ela paga por um benefício. Isso. Que é o setor 2,5 trabalha assim. Então, o beneficiário, ele vai lá e recebe esse benefício. Essa parte é fácil de entender, mas quando a gente fala no setor, nesse nosso terceiro eixo estratégico, a gente não trabalha no beneficiário mais. A gente trabalha nas organizações que estão em contato com esses beneficiários, com as suas expertises, com as suas causas, com o seu poder em cada um dos territórios que a gente está. É a aposta de multiplicar, né? Que é a aposta de ganhar escala, né? Então, tem aquele velho clichê, né? A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Nesse terceiro eixo estratégico, a gente não só ensina a pescar, mas a gente dá a vara, a gente faz uma pós-graduação em pescaria, a gente leva essas pessoas para conhecer outros pescadores, para trocarem técnicas. Então, a gente está trabalhando com os empreendedores sociais, os líderes e as organizações que estão fazendo impacto. Porque ali, Zago, a gente entende que o nosso impacto vai ser mais sustentado. A gente não vai precisar aportar sempre recurso, a gente criando um desenvolvimento, a gente desenvolvendo organizacionalmente e institucionalmente essas organizações, essas pessoas, elas depois vão por conta própria. E elas cuidam daquela comunidade sem o aporte contínuo do Instituto. E a gente vai criar até uma abstração onde nós somos um dos pilares, né? Mas não somos só nós, né? Não somos só nós. Aqui você pode trazer outros parceiros, outras empresas, governo, instituições. Que é a lógica de ecossistema. Sim. Que é essa lógica do clichê, né, que eu estou falando, de que as nossas ações reverberam no mundo. É isso, porque a gente está num ecossistema. Vários ecossistemas que se cruzam, que se permeiam. E lá nesse ecossistema que a gente fortalece, depois a gente descobriu, porque aí a gente vai trabalhar tanto organizações do terceiro setor, as OSCs, que elas são muito importantes porque existem necessidades que elas não podem ser monetizadas. Por exemplo, a gente tem lá a Associação de Mães de Crianças com Microcefalia. Cara, é uma organização de assistência social da sociedade civil organizada. Aliás, na saúde tem muito isso, né? O movimento da AIDS nos anos 80, ele criou essa capacidade associativa nos pacientes brasileiros. Então, lá começaram a surgir, né, diversas organizações sociais e movimentos. Ali não tem como monetizar. Mas, por exemplo, a gente tem a Trampei. Trampei, né, passou pelo Grupo Zago, é uma organização que gera impacto social. Por quê? Porque ela diminui, ela melhora as condições de trabalho do entregador. Sim, o tamanho do impacto social dela é gigantesco. Monstruoso. Né? Mas ela tem uma sustentabilidade financeira. Então, é um negócio de impacto. Então, nesses dois tipos de organização, Zago, o que a gente vê? A gente vê a jornada dos empreendedores que lideram ela. São duas jornadas diferentes. No negócio 2,5, a gente pega a jornada, por exemplo, do Jorge. Então, ele começa com a ideação, ele valida, MVP... ele valida, MVP, prototipa, valida, escala, traciona, acabou. Traciona, escala, tô invertendo as ordens. Um looping agora, aí é Foi embora. Aí, o Instituto SEI ele vai ter ações, projetos em várias fases dessa jornada do empreendedor de impacto. Então, a gente tem, por exemplo, transformação. Dando empurrãozinho, né? Dando empurrãozinho. Se você entrar agora, jornadasocial.com.br, você tem um curso gratuito de empreendedorismo social. Ideação e validação. E sensibilização, que é antes. Como é que... Lembra o Enio lá atrás? Sim. O Enio atua na minha sensibilização.
Ele foi o cara que falou, você pode empreender. A gente precisa de alguém para falar, pode empreender. E no nosso caso, é empreender socialmente. Aí a gente tem Pega a programas jornada toda e tem um empurrãozinho para cada etapa. para cada etapa. Ela não é coordenada, tá? A gente não consegue fazer isso porque o ecossistema faz. E tem também para as organizações sociais, aí a gente trabalha mais o desenvolvimento institucional. Isso está dentro da coalizão, como um todo. Não, isso tá... eu já vou chegar na coalizão. Isso Ele está dentro da estrutura organizacional do Instituto. do Instituto. A gente tem vários projetos e programas que vão trabalhando. Então, tem o Saúde Mais, que, por exemplo, trabalha os empreendedores de OSCs. Tem o Transformação, que eu citei. Tem o VP Saúde, que é o Venture Philanthropy em Saúde, o Filantropia Estratégica em Saúde. São negócios de impacto na saúde. São quantos ao todo? São quase 70. Nos Entendi. três... E o Coalizão é um deles. O Coalizão é um Entendi. deles. São 3 eixos estratégicos. Só que aí, Zago, o que a gente descobriu lá atrás? Que essas organizações, para prosperarem, um Jorginho, para prosperar, ele precisa de um ecossistema favorável. O que a gente chama de ecossistema? Diversas dimensões. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma dimensão do ecossistema nessa sala que você está representando, que é a cultura empreendedora. Quando você cria um podcast desse, para falar do setor 2,5, você está trabalhando o quê? Na cultura empreendedora, um ecossistema. Mas só a cultura resolve criar empreendedores? Não. Você precisa de capital. Você precisa de universidade, você precisa do poder público, você precisa de empresas para fazer inovação aberta para plugar esses negócios de impacto. Você precisa de formadores de opinião. Então, você vai ter 8 dimensões no ecossistema que vão facilitar aquela jornada que eu falei lá atrás do Jorginho. Como você mudou de ecossistema, olha que legal. Ali com a Trampay, né? Na Trampay, a tecnologia de antecipação de recebíveis deles é a tecnologia do Banco Afro, da Afropay. E o recurso que vinha da antecipação era de um fundo próprio que eles estavam desenvolvendo. Só que tinha dificuldade de escala, né? Então, a gente estava entrando neles e existiam 2 caminhos. Um era montar um FDIC próprio, que tem a dificuldade, que já é o segundo business, né? Que então ele precisava prover o dinheiro que ele vai emprestar para os motoboys. E o segundo caminho era ele arrumar um FDIC grande de mercado, FDIC grande de São Paulo, que todos esses olham para assim, vou querer te engolir, né? Assim, na primeira oportunidade, já quero entrar te engolindo, né? Que é o contrário de ecossistema, assim, não é eu quero jogar um jogo ganha-ganha, né? A gente não vai crescer junto, eu vou te engolir, né? E nessa te engolir, o que a gente trouxe para ele? Aproximamos o FDIC da Cedro, por exemplo, aqui de Brasília, que está no nosso ecossistema, para falar, olha, então a gente continua provendo a tecnologia, a Cedro provê o FDIC, o recurso, e vocês provêm a ponta. No final das contas, você fala... No jogo de ganha-ganha, nosso percentual até diminuía. Então, nosso percentual como Banco Afro, a gente passou a diminuir nosso percentual. Mas trazendo o quê? No jogo, mas nós 3 juntos, então, ou seja, a tecnologia da Afropay, mais a Trampay na ponta operando, mais o FDIC de grande porte, todo mundo cresce junto. Então, nesse jogo de escala, isso permitiu o quê? Que eles saíssem, eles estavam emprestando, se não me engano, era para 4 mil motoboys. Ano passado, eles emprestaram, se não me engano, foi quase 300 milhões. Então, você fala, tu já dá um outro salto. E não tô olhando o quê? E te dá corpo para brigar com os grandes players da Faria Lima, né? Por quê? Porque se chegar ele e querer brigar com a Faria Lima, você não vai. Você vai ser engolido. Você, né? Então é que eu falo assim, o jogo aqui desculpa a palavra, é transar com gorila, né? Então, você vai transar com o gorila, você tem que ter um bom plano, né? Porque ele vai fazer o que ele quiser, né? Então, você tem que ganhar aporte aqui para... Isso só vai com o ecossistema. Quando você for um ecossistema favorável, onde tem um jogo que todo mundo ganha. Às vezes, você está ganhando menos, né, racionalmente mesmo, pensando na escala, né? Assim, eu não preciso ganhar tudo de uma vez agora, eu preciso crescer na escala, né? Mas conta um pouquinho, que o nosso tempo está chegando a fim aqui, eu sei que você tem que estar na reunião. Boa. E aí, bom, dentre esses programas e projetos, a gente tem a Coalizão pelo Impacto, que você, inclusive, é um dos nossos conselheiros, né? E é isso, às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, e a Coalizão acho que surgiu porque realmente, acho que você traz essa bagagem de cultura empreendedora e uma bagagem de empreendedor de noção de impacto que os negócios precisam ter, né? A gente passa de uma lógica de negócio de impacto para impacto nos negócios. E você traz isso muito claro no seu grupo, né? Na sua lógica de fazer negócio, no seu modelo enquanto empresário. Esse podcast é um exemplo disso. Exemplo concreto. E aí, na Coalizão, então, a gente olha para 6 ecossistemas no Brasil. Brasília é um deles, em que a gente não... Aí a gente está indo... Zago, se eu estiver abstraindo muito, porque eu até escrevi um post no LinkedIn falando da dificuldade que é para você explicar a inovação social. Porque é isso, que é novo é muito difícil de ser compreendido. E aí, no final do post, eu até escrevo. Eu falei, se você não entendeu tudo isso que eu falei, a culpa é do autor, mas também é da inovação social, porque é difícil de entender. Mas eu até gosto de explicar, é mais fácil as pessoas sentirem o impacto da ponta, né? O impacto da ponta, então, assim, você pode... Quem tá junto? O negócio fala assim, tem mais maluco sonhando, assim, ou tá só você do SEB sonhando sozinho, né? Cara, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, esse é o como, porque a Coalizão pelo Impacto, ela é inovadora no seu porquê, no seu o quê e no seu como.
No como, eu já falei, trabalha com 8 dimensões. No que ela faz, ela trabalha com filantropia colaborativa. Então, quem investe na Coalizão pelo Impacto não é só o Instituto SEIB, é o Instituto de Cidadania Empresarial de São Paulo, que é um instituto que é co-investido pelos maiores empresários lá de São Paulo, Somos Um de Fortaleza, Fundação Grupo Boticário, Instituto Beja, Cosan, Raia Drogasil, está entrando agora o Itaúsa. Enfim, é um grupo grande de pessoas que, cara, estão dispostas, inclusive, a que isso dê errado. Então, mas o que eu gosto até de entender é assim, mas com tanta gente desse porte, a probabilidade de dar errado é muito pequena, né? Cara, esse é um bom ponto. Você consegue captar algo interessante. Há um recurso não financeiro aportado aí, Que é muito maior do que o financeiro, que é entendeu? muito maior do que o financeiro. Porque a Coalizão captou 40 milhões. Mas se você olhar a expertise, as conexões de quem está sustentando e concebendo e apoiando e abrindo porta, é muito maior do que isso. Sim, então assim, é 40 bilhões que existem em cash para apontar, para fazer a coisa acontecer, porque precisa de dinheiro também. Precisa de dinheiro. Só que todo o capital intelectual desse tanto de gente grande, né? Então você fala assim, o tamanho do fruto que gera do outro lado é o sentimento de quem não consegue enxergar ainda, pelo menos fica uma pulguinha atrás de orelha e fala, cara, alguma coisa deve ter, né? Alguma coisa tem aí. Aí a gente pega a parte triste do brasileiro, que é pensar, nossa, deve ter alguma coisa errada, né? Você fala, cara, vira a sua... Confiança, Vira desconfiança. a chave, né? Você sai dessa chavinha, entendeu? A desconfiança que a gente Né? falou Assim, lá confia atrás. e cai pra dentro, né? Assim, e o melhor jeito de confiar é você fazer parte mesmo, né? Assim, vem cá assistir, vem cá aí dentro, vem Vem participar cá ver. junto, que aí você vai ver como a coisa acontece, né? Assim, Mas muito bom. Como a gente já chegando no final aqui, né? Se deixar, a gente passava mais uma hora inteira Maravilha. aqui, mas só respeitar o seu tempo, né? A agenda corrida, né? Agradeço muito a sua participação aqui, você estar com a gente aqui. Obrigado, Zé. Enriquecendo um pouquinho para quem tem esses desafios de cultura, esse desafio de carreira, né, que a gente fala do ESG. Muita gente, quando a gente fala de ESG, tem uma certa, né? Ai, ESG é coisa de política, de esquerda, isso, aquilo. Politizaram. Mas, na verdade, no dia a dia, eu acho legal. A gente consegue conversar mais de uma hora com exemplos lindos, com impactos gigantescos, com negócios que estão crescendo, que estão ganhando escala, que estão gerando impacto positivo. E não tem nada de política, não tem nada de abraçar árvores, não tem nada de assim, né? Tem muitos problemas sociais graves que têm que ser resolvidos, mas acredito que eles vão ser resolvidos exatamente por empresas sérias fazendo serviços sérios e criando essa nova economia, né? E não simplesmente com esse hype, né? Ou de política, ou com esse hype de muita televisão, muita história. Não, é de pé no chão, executando todo dia ali, cumprindo a missão, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Né, faz seu chamado do seu livro aí, você falou até os livros publicados, né? Tá em venda o livro? Tá, né? Tá à venda na Amazon, Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social, um livro que eu lancei em 2015. Quando você lança em 2015, você escreveu 2 anos antes, né? Então, é um livro que já está desatualizado, mas eu recomendo aí que vocês acessem ele aí, enfim, depois deem um feedback. Quem quiser continuar o papo, tô no LinkedIn. Muito bom. As redes sociais do Gabriel vão estar aqui na descrição. O link para comprar o livro dele também a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. E se você que está assistindo aqui teve vários insights, eu peguei várias dicas preciosas, né? Então, compartilha esse vídeo, porque foi importante para mim, né? Para mim já... É o que eu acho legal, assim, que até o Gabriel comentou, Fernando, para que você grava esse podcast, né? Assim, eu fico com vergonha de falar que o principal motivo é para eu aprender, né? Assim, né? O tanto de show que eu tenho que aprender ainda, assim, a gente não vai mudar o mundo sozinho. Isso eu falei que eu sei até hoje é quase nada, né? Então, eu tenho que aprender muito ainda. Então, vários insights preciosos. Compartilha com aquela pessoa que você acha que está começando a carreira, ou aquele que já está dentro de uma carreira executiva, que dá para fazer diferente, dá para criar negócios de impacto, dá para criar um mundo melhor. E o meu 1 mais 1 seu, 1 mais 1 do Gabriel, não vai ser só 2,5, né? Assim, tem que ser muito mais do que 2,5, né? Se a gente trabalhar direitinho, Gabriel, juntou 2 em 3 empresas ali, a gente junta 40 milhões, mais um capital intelectual gigantesco, e dá para fazer projeto que dá para mudar o Brasil, né? Dá para fazer um Brasil muito melhor, criar um mundo muito melhor. Então, Gabriel, obrigado pelo seu papo, sua disponibilidade, e tamo junto. Obrigado, Zago. É isso aí, tamo junto. Vamos botar esse nosso ecossistema aqui para decolar. Parabéns pelo podcast. Estou aguardando aí os próximos capítulos e os próximos entrevistados. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Valeu.